Está no ar, Canal 4 de São Paulo. E quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer 100 cruzados, quem quer 100 cruzados, quem quer mais um aviãozinho? Como é que está o auditório de gente que veio aqui só por causa de aviãozinho? De festa. É o Topa Tudo Cozinheiro aqui no palco. Aí vocês do auditório, podem entrar, entrem os convidados, entrem, podem entrar, entrem. Vamos abrir as portas da esperança. Entra uma moça bonita, entra, meu bem, entra, mas vem pra cá, você. Você é uma moça bonita, freguesa do baú da felicidade. Mas então você roda o peão e boa sorte. Vai, roda, obrigada. Roda. Vamos lá, quero ver. Roda o peão. Vamos ver quantos... Aí vai rodando. Vamos lá. O que vocês acham? Namoro ou amizade? Ih, caramba! Ai, segura o velho! Lombardi é você. Qual é o próximo prêmio do baú? Qual é a música, maestro? Só quero um xodó! Está certo disso? Posso perguntar? Valendo R$500 mil. Qual é a resposta? Certa resposta, ganhou R$500 mil. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar esta alegria. Que ela seja contagiante a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Muito grato. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Silvio Santos, o maior apresentador da TV brasileira. Neste episódio, eu converso com Serginho Groisman, jornalista, apresentador da TV Globo e que trabalhou por quase uma década com Silvio Santos. Falo também com André Barcinski, jornalista, escritor e autor. Ele é roteirista da série O Rei da TV, sobre a vida do apresentador e dono do SBT. Domingo, 18 de agosto. Serginho, eu queria começar te agradecendo. Eu sei que você está dando uma série de entrevistas hoje, que você está falando muito do período em que você trabalhou com Silvio Santos e que bom que você pôde achar um tempinho para conversar com a gente também. Foi quase uma década de trabalho com Silvio Santos, certo? Me corrija se eu estiver errada. E eu queria que você nos contasse qual foi o momento que marcou sua vida ou a sua relação com ele. Ou seja, quando você ouviu a notícia da morte dele, qual foi a primeira cena que veio à sua cabeça? A primeira coisa que me passou foi a imagem dele mesmo, né? Porque eu tive 8 anos de convivência com ele, claro que muito esparçadas, assim, essas nossas conversas, mas muitas delas muito longas também, né? Então, tudo foi muito interessante e muito me alimentou para que eu pudesse fazer uma TV com outros olhos que eu tinha, porque eu estava na TV Cultura. E lá eu estava com matéria-prima, quando uma vez tocou o telefone, era ele, o Silvio Santos. E eu até deixei pendurado, porque você nunca acredita que uma pessoa como o Silvio vai ligar na sua produção. E eu deixei ele um pouco pendurado, fui lá, conversei. Ele falou, quero que você venha cá. Eu falei, quando você quiser, porque eu quero ver o Silvio. Não queria sair da TV Cultura. E a gente teve uma conversa ali muito engraçada, porque eu não conseguia prestar atenção na conversa dele. E ele falou, eu quero que você venha para cá. Eu falei, olha, Silvio, eu só vim aqui para ver você. E não quero sair de lá. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ali eu tenho uma liberdade muito grande. Ele falou, faz o seguinte, desce aí e vê se você fala com o Jô, com o jornalismo. Pergunta se eu dou com a Hebe, pergunta se eu dou o nome Liberdade. E realmente todos os depoimentos foram no sentido de liberdade. A gente sabe das histórias dele que ele, em certos programas, ele quer do jeito dele. Mas quando ele me chamou, ele sabia
que essa era uma premissa importante e fundamental. Daí eu desci, eu lembro que estava aquele mar de gente no SBT, porque ainda era na Vila Guilherme, um lugar mais apertado. Então passava assim, o Homem de Sapato Branco, a Vovó Mafalda, o Gugu Liberato, a Hebe com o Boris Casoy, era ali. Eu falei, aqui é uma TV que eu preciso fazer. Em 1981, conseguiu a concessão do SBT, que começou a funcionar na Vila Guilherme. E será que você vai ganhar? E criou mais um quadro de sucesso. Vamos abrir as portas da esperança. Como diretor e apresentador do Programa Livre, foram 2.500 programas, mais de 500 mil pessoas passaram por lá. Então, ele tem essa importância para mim, Natuza. E nessas conversas espaçadas, porém algumas delas longas, essas conversas eram sobre o quê, Serginho? Era sobre televisão? Era sobre o teu programa? Era sobre a vida? Você se lembra de alguma passagem, algum conselho que acabaram rendendo nessas conversas? Conversar com o Silvio, fora do ar, era conversar com o empresário Silvio Santos, né? Então, o começo da conversa, eu lembro da primeira vez, assim, ele abriu ele foi desenrolando um papel muito grande, que eram os gráficos de audiência, eram os gráficos ligados ao comercial, e ele sempre elogiava o fato do programa ter uma aceitação comercial muito forte e ter uma razoável audiência, né? Porque eu mudei 45 vezes de horário, porque ele ficava... Quando o primeiro programa que estava a Hebe deu 10 de média, o segundo já deu 6, depois deu 5, porque, enfim, eu ia misturando. E foi lá no SBT que eu aprendi a misturar o popular com o inusitado. O inusitado para o espectador, né? Aquilo que ele nunca viu ou ouviu. E lá foi meu laboratório, vamos chamar assim, para poder chegar e construir a história lá e depois construir a minha história aqui, né? Com todas as coisas legais que aqui tem. Mas as nossas conversas começavam técnicas e acabavam em histórias, né? Porque eu sei lá como ele ia meio desarmando o Cenoura Bravanel e virava o Silvio Santos, né? Porque em casa, a minha mãe sempre chamava ele de Silvinho, nunca chamava de Cenor, né? Então ele foi fazer esse concurso, perguntaram o nome, ele deu o nome de Silvio. Aí perguntaram, Silvio de quê? Ele falou, Silvio bota Santos, né? Porque Santos, todo santo ajuda. Que ele pensou, né, em ser presidente, governador, prefeito. Numa dessas, ele me chamou e pediu para fazer um piloto do Roletrando. E eu fiz, e foi uma experiência incrível, tá? Com o público dele, com a plateia dele, com aquelas senhoras que rodavam, né, aquele círculo ali para cair numa letra. Então foram experiências muito diferentes que eu tive lá. E como é que foi ver a plateia? Porque a plateia do Silvio era um espetáculo à parte, né? Quando você assume esse lugar dele por um momento e você vira e olha para a plateia, o que você enxerga quando você vê aquelas mulheres que eram as colegas de trabalho? Era assim que ele chamava, né? Primeiro, eu acho que elas estavam assim um pouco... O que esse cara está fazendo aqui, né? Mas era uma plateia muito feliz, muito alegre, né? Dessas plateias que você sorri, as pessoas já batem palma, porque elas sentem essa energia. São, como ele mesmo falava, caravanas, né? Esse nome pegou até hoje. E como é que ele te influenciou como apresentador? Eu sempre fiz muita questão do respeito a quem trabalha com a gente, a todo... Então, quando eu formo uma equipe de trabalho, não é? Uma das características, talvez a mais importante, é a gentileza, sabe? Saber tratar bem. Eu acho que isso eu via nele. Isso eu levei, mas também é uma característica minha de trabalho de sempre. Mas eu vi num empresário essa gentileza e eu achei muito, muito bom isso.
Ele não gostava muito de ser bajulado, assim. Ele não gostava. Eu tenho até... Algumas vezes recebi o troféu imprensa, né? Recebi 8, eu acho. E ele sempre gostava de enaltecer os outros. E todo mundo ia lá para falar assim, você é maravilhoso, você é gigante, é incrível. Ele não gostava muito disso. É só ver a despedida dele, né? Como foi, assim, ele quis, por desejo dele, ir embora rápido. Né? Não teve velório público, não teve nada. Silvio estava no hospital israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Em nota, o hospital informou que o apresentador faleceu às 4h50 da madrugada em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Silvio iria completar 94 anos em dezembro. Há 2 anos, ele deixou de apresentar seu programa no SBT. Nós tivemos a divulgação de uma nota da família Abravanel. Abre aspas, ele pediu para que assim que ele partisse, que nós o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele nos pediu, diz a nota ainda da família Abravanel, para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Com essa nota, a família informou aos fãs, ao Brasil, enfim, que o velório será reservado à família. Ele sabe e soube que a memória era mais forte e a alegria sempre foi mais forte do que as lágrimas. Eu acho que ele pensou nisso, estou aqui supondo, né? Ele pensou que ele queria desejar alegria. Tem um ponto dessa tua história com ele que eu queria muito que você nos contasse, que foi o desfecho da sua relação com a SBT. Você chegou a citar num momento da nossa entrevista que, das conversas que você tinha com ele, eu imagino que eram sempre conversas ou para falar de horário, também de dinheiro, que ele abria um calhamação, uma planilha grande e tal, um papel grande, mas teve uma hora que você decidiu sair. Como é que foi esse momento de comunicar ao Silvio a sua decisão de sair, ao dizer que você partiria para uma outra empreitada, uma outra travessia? E como foi a sua relação com ele depois que você saiu para a Globo? Foi assim, além dessas conversas que a gente tinha eventuais, existia uma conversa regular que era a renovação de contrato, que era feita com ele diretamente, a cada 2 anos. Da última vez... foi uma coisa muito impressionante. Ele, blá, 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 vamos assinar? Eu falei, pode ser amanhã? Ele falou, por quê? Eu falei, Silvio, de verdade, eu não sei. Pode ser amanhã? Ele falou, pode. Eu cheguei em casa e tinha um recado na antiga secretária eletrônica, que era um recado aqui da Globo. Olha, a gente quer falar com você. Eu falei, nossa, que loucura essa. Liguei imediatamente. Eles falaram assim, olha, a gente quer que você venha para cá, mas vem primeiro conversar. Daí eu fui naquela anônimo ali conversar. Eu saí de São Paulo, pousei no Santos Dumont, um cara chegou e falou, siga-me. E aí eu segui o cara, a gente entrou no hangar, e lá o cara falou, olha, a gente quer que você venha, na época era Marluce quer conversar com você, ela está fora do Brasil, vem. Eu falei, mas ele falou, dá pelo menos a oportunidade da gente conversar com você. Daí eu liguei para o Silvio e falei, Silvio, pode ser semana que vem? Ele falou, pode. A coisa do dinheiro estava acertada, era só assinar. E aí começou uma história que demorou 4 meses. E você não dizia para ele que era Globo? Não, aí o Jô Soares foi retirado do SBT. Ele falou, olha, o Jô saiu, para onde você está indo? Daí eu falei, eu estou indo para a Globo. Estou indo não, eu tenho uma proposta da Globo, não é? Ele ficou assim, ele falou, não, mas então o que você quer para ficar? Eu falei, deixa eu conversar, Silvio. Se eu dissesse sim a ele, porque depois ele ofereceu muitas coisas, o Silvio. Ele queria mesmo que eu ficasse. E aí eu pensei, se eu ficar, eu não vou dormir bem durante... sei lá, não vou dormir mais bem, porque eu vou ter recusado uma nova aventura na minha vida. E eu falei para ele, e ele falou, então tá bom.
Só que o programa livre vai continuar, já que você não vai dar certo ali. O programa livre continua com outros apresentadores, você vai para a Globo, não dando certo, você volta. E aí eu vim para cá e já tem 24 anos. Encontrei ele depois, né? Ele foi muito carinhoso, falou, que bom que deu certo. Eu sempre procurei saber dele. Nos encontramos algumas vezes em aeroporto, uma vez em Orlando, quando a Fernanda estava grávida, ele foi carinhosíssimo, ele com a família. Então sempre ficou tudo bem, mas foi essa a história. Para terminar, Serginho, você fala dele com muito afeto. E eu imagino que esse afeto se deva a tudo isso, né? A maneira como ele respeitou o seu trabalho, te respeitou. Tem alguma coisa do Silvio que vai ficar para sempre com você? O que fica para mim é essa relação de carinho, como você mesmo disse. O carinho de afeto, porque mesmo ele saindo do ar, eu tentei sempre saber dele através da família. A família sempre foi muito bacana, respeitosa, carinhosa. Voltei lá para fazer parte de um documentário da Hebe Camargo, fui super bem recebido. Voltei lá ainda, já aqui na Globo, para receber mais 4 troféus do imprensa, não é? Ele me recebeu muito bem. Então eu só tenho carinho mesmo dele. Eu não, claro, uma pessoa que mudou 45 vezes teu horário, ali a gente teve batalhas com ele, não é? Muitas batalhas. Mas ao mesmo tempo eu entrevistei todos os políticos possíveis, candidatos à presidência, a governador, recebi bandas internacionais, sempre tive um apoio muito grande em relação à liberdade de trabalho. A minha história também foi construída lá de uma maneira muito bonita. Serginho, meu amigo, que história incrível que você descreveu aqui pra gente. Estou com a equipe aqui conversando, porque eu sei que você falou muito ao longo do dia, mas você trouxe algo muito especial no seu relato sobre os seus contatos e o trabalho que você fez na emissora do Silvio Santos. Obrigada mais uma vez. Eu sei que você vai partir para outras entrevistas agora, então deixo aqui o meu beijo carinhoso, como sempre, para você, que é um desses gênios da TV brasileira. Poxa, Natuza, obrigado, viu? Você sabe da admiração que eu tenho em relação ao teu trabalho. Acho você uma pessoa única, assim, né? Você tem esse sorriso maravilhoso, mas também tem ternura, mas também sabe das batalhas e batalha muito bem. Sou muito seu fã do teu trabalho, do podcast, da Globo News. Então eu sou muito feliz aqui em conversar com você. Obrigado, um beijo. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o André Barcinski. Barcinski, você roteirizou uma série sobre o Silvio Santos, se debruçou sobre a história dele, e eu queria voltar no tempo com você desde o momento do Silvio camelô. Como é que ele sai deste ponto e se torna primeiro um grande apresentador de televisão e depois um grande empresário do ramo da comunicação? Olha, a história do Silvio é muito, muito interessante, né? Ele é o que os americanos chamam de self-made man, né? Tipo, é um cara que se fez sozinho, né? A gente tem que lembrar que a infância dele foi muito difícil, ele vivia numa família pobre, trabalhou como camelô, né, nos anos 40, ali no Rio de Janeiro. Eu, no Rio, com 14 anos, era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. Mas dá para vender caneta e dá para ganhar a vida. Seus argumentos contagiavam o público e até alguns fiscais. Rapidamente, ele se tornou um dos mais famosos camelôs do centro do Rio. Silvio chegou à Rádio Guanabara e de cara venceu um concurso de locutores com mais de 300 inscritos. E aí, na década de 50, ele muda para São Paulo e ele vai trabalhar em rádio. Está falando de primeira metade dos anos 50. E o que é curioso é que o Silvio tem, aparentemente antes de muita gente, a antevisão
de que a televisão substituiria o rádio como um meio de comunicação, um grande meio de comunicação, né? Na época, o rádio era o meio de comunicação mais popular, e quando ele faz a transição dele da rádio para a televisão, os amigos, muitas pessoas trabalhavam com ele, colegas, só falavam, pô, você tá maluco, isso aí é um meio, só tem rico, é muito caro ter aparelho de TV, só rico assiste, realmente o custo de um aparelho de televisão no início dos anos 60 era muito alto no Brasil, e era uma mídia que isso era consumida por pessoas de classe social mais elevada, mas ele, de alguma maneira, ele teve essa visão de que a TV era o futuro para ele, e ele começa no início dos anos 60 a trabalhar com televisão, e ele já tinha o sonho de ter a emissora própria dele, né, que era uma coisa realmente que ele viria a ter nos anos 70, né, no meio dos anos 70, quando ele ganha a concessão da TVS, mas é muito incrível esse começo do Silvio, e é muito curioso a gente pensar que ele lembrar que ele trabalhou durante muitos anos na Globo. Vamos Brincar de Forca foi o primeiro programa que apresentou na TV Paulista, Canal 5. Tudo ia muito bem, mas ele queria mais. Resolveu comprar 2 horas da programação. Era o primeiro passo para criar o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornou o mais famoso do Brasil. A TV Paulista virou TV Globo. O programa Silvio Santos continuou no ar e conquistou um marco histórico ao ganhar na audiência do Jovem Guarda, que era uma atração comandada por Roberto Carlos. O programa líder de audiência ficou no ar durante 11 anos na TV Globo. Senhores telespectadores, estamos apresentando pela Rede Globo de televisão. O Silvio Santos era um sucesso absoluto, ele era dono dos domingos na TV Globo. O programa dele era líder absoluto em São Paulo. Da Globo tinha adquirido o Canal 5, que era a 5ª emissora em audiência em São Paulo. E o do Silvio Santos era dono absoluto do domingo, líder absoluto do domingo. As novas gerações, assim, têm a ideia do Silvio como um antagonista da Rede Globo, mas ele foi durante, se não me engano, 11 ou 12 anos, o maior nome da Rede Globo, né? O cara que tinha 6, 8, 10 horas no domingo, né? O número de horas do programa dele na Globo foi crescendo, era o maior faturamento da Globo. Aos domingos ele comprava o horário da Globo, e ele teve uma relação muito estreita ali com o Roberto Marinho, inclusive emprestando dinheiro para a Rede Globo se manter, né, durante muito tempo. Então, eu acho que essa história do Silvio, especialmente do início dele, é muito fascinante, né? Em 76, no meio dos anos 70, ele sai da Globo, e aí ele ganha a concessão da TVS, né, que alguns anos depois ele muda para a SBT. A estreia na televisão foi na TV Paulista. Em 1961, nascia o programa Silvio Santos. Depois que a TV Paulista virou TV Globo, o programa Silvio Santos continuou no ar. O show de variedades com participação do auditório tinha quase 8 horas de duração. Em 1976, entrou no ar sua emissora própria, o canal Estúdio Silvio Santos, a TVS. Se há 20 anos atrás eu não sabia que seria um homem vitorioso, eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. 5 anos depois, em 1981, ganhou a concessão de 4 canais que formariam o Sistema Brasileiro de Televisão. E aí ele cria um tipo de televisão muito diferente da Globo, né, que é basicamente os programas que ele fazia no rádio, e ele apresentava também programas em circos e circos itinerantes, assim, caravanas, né, chamava Caravana do Peru. Ele meio que transpôs isso para a televisão. Então, os primeiros programas dele, acho que até o final da vida dele, foram basicamente programas em que ele transpunha para a televisão o que ele já fazia no circo, o que ele já fazia nessas caravanas. É uma história muito legal de um cara que fez tudo sozinho, né, Natuza? É uma coisa impressionante. E acho que tem um paralelo muito forte do camelô com o Silvio de muito sucesso, que é a venda.
né? Quando a gente volta no tempo e olha os primeiros programas dele, ele vendia muito bem. Ele vendia muito bem os produtos que anunciavam no programa dele. E foi assim a vida inteira. Essa construção do Império Silvio Santos e o fato dele ser a própria história da televisão brasileira, muita gente fala que ele se confunde com a história da TV, mas acho que ele é a própria história da televisão brasileira. Ele acaba revolucionando um negócio e a relação dos brasileiros com a televisão. Queria muito que você falasse um pouco disso. E quando você fala dele na TV Globo, tem uma parte da vida dele em que ele é lembrado pelas citações à TV Globo já no programa do Silvio Santos. Num desses trechos, eu me lembro dele divulgar Rock Santeiro, que foi um sucesso, né, da teledramaturgia da Globo, e ele queria anunciar uma série que ia passar no SBT, que é uma série chamada Pássaros Feridos. Ele diz: tudo bem, depois que você assistir Rock Santeiro, você vem e assiste Pássaros Feridos. O que era inimaginável, né, naquela época, alguém citar a concorrência. Tem duas facetas assim do Silvio Santos que são muito marcantes na vida dele toda, né? Uma é o aspecto camelô dele, o aspecto mascate, que ele nunca deixou de ser um camelô. E eu não estou falando aqui de forma derogatória, estou falando que é verdade, né? Ele sempre foi um grande vendedor até o final da vida dele. Chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário, que eles não ia ser difícil alugar horário. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: ó, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei: mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. A maneira como ele ganha a TVS, como ele monta a TVS, depois ele monta o SBT, e como ele associa várias outras empresas e vários outros empreendimentos à figura dele no SBT, seja com Perfume Jequiti, seja com concessionária de automóvel, seja com a Telecena, com o Baú da Felicidade. Isso é a marca de um grande vendedor e de um mascate de muita qualidade, né? Coisa que ele sempre foi. A outra característica que eu acho que é muito importante dele e que eu vejo e que eu percebi muito na pesquisa é um certo antagonismo em relação a uma suposta elite brasileira, né? O Silvio sempre tinha isso de falar que ele era um cara que tinha que batalhar para chegar onde ele queria chegar, porque as elites, ele nunca dizia com objetividade quem eram essas elites, né? Mas as elites não o deixavam chegar lá. Quando você acompanha a trajetória do Silvio, lê bastante sobre ela, você percebe que ele está sempre querendo entrar num clube para o qual ele não foi convidado, né? Então, quando ele vai para o rádio e depois ele decide ir para a televisão, ele quer entrar nos clubes ali do Roberto Marinho, do Paulo Machado de Carvalho, dos donos de TV ali dos anos 60, né? Depois ele quer ser presidente da República. Depois ele quer ser dono de banco, né? Ele funda o Banco Pan-Americano. Quer dizer, o Silvio está sempre almejando ser uma coisa que, na teoria, ele não poderia ser. Então, eu acho que esse aspecto antagonista é muito, muito importante da vida do Silvio. Hoje, além da TV, o Grupo Silvio Santos tem empresas do ramo imobiliário, de capitalização, cosméticos e hotelaria. Silvio chegou a brincar em entrevistas dizendo que era um bom comerciante e que tinha conseguido transformar o Silvio Santos num produto de sucesso. O Cedona Bravanel tem o Silvio Santos como produto. Então o Cedona Bravanel administra o Silvio Santos. Dizia também que não deixava nenhuma voz falar mais alto do que a intuição e dava um conselho a quem quer vencer na vida. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. O lado mascate, camelô, ele é responsável pelas histórias mais saborosas, né, sobre a história do Silvio, a história televisiva e corporativa do Silvio, né? Porque ele geria os negócios dele como basicamente uma quitanda, né? A gente fala isso na série, às vezes as pessoas falam de uma maneira pejorativa na série, né? Mas é verdade, né? Ele era o dono
e ele era a principal atração da emissora dele. Ele decidia coisas que deveriam ser decididas em comitê, por pessoas super especializadas, por puro instinto dele, né? Então, vamos botar o Chaves no ar. Todo mundo falou para ele que não ia dar certo. Ele gostou do Chaves, ele botou no ar 2 dias depois de ter comprado o Chaves. Foi super rápido. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Né, várias coisas assim que ele decide ser candidato a presidente da República, ele entra na corrida menos de 2 semanas antes da eleição, né? Quer dizer, uma coisa puramente instintiva. Então eu acho que é um personagem único na TV brasileira, nas comunicações brasileiras, telecomunicações brasileiras, porque ele é um cara que ia contra digamos, essa necessidade essa coisa da organização, essa coisa da pesquisa, essa coisa do método. Ele era puro instinto, que vem, claro, das ruas, né? Onde ele era camelô, onde ele tinha que fugir do rapa, onde ele tinha que criar bordões melhores do que os da concorrência dele na rua. Eu acho demais, assim, como o Silvio transpôs, assim, para a televisão a vivência que ele teve como camelô nas ruas do Rio de Janeiro. E você acha que é daí que vem a conexão dele com o público? Porque era muito impressionante. Eu devia ter 4 anos de idade ou mais, porque o SBT foi criado em 81, certo? Eu não tenho memória de quando o Domingo no Parque foi criado, mas eu assistia criança ao Domingo no Parque. Eu vi agora, para fazer a pesquisa sobre o Silvio, uma cena que eu me lembro de ter assistido, que foi ele apresentando o Trem da Alegria. Eu era pequena, pichotinha, e assistindo aquilo. Quer dizer, ele faz parte das nossas histórias completamente, inclusive com Chaves. Eu assistia Chaves e Chapolin Colorado na emissora dele. Eu acho que sim, eu acho que ele aprendeu desde cedo a linguagem das ruas, tá? E eu não estou falando isso também de uma maneira pejorativa, estou falando que realmente ele aprendeu. Não, isso é bom. É muito bom, né? Falar muito bom. com as ruas Sim. é um talento para poucos, né? É para poucos, e aí ele leva para a TVS e para o SBT um tipo de tratamento às pessoas que é muito diferente, né, das outras TVs. Por exemplo, quando ele está entrevistando alguém, ele fala assim, o Michael Jackson. Quem é mesmo o Michael Jackson? Né, ele pede para a pessoa contar quem é o Michael Jackson. Ele se põe sempre na posição da pessoa mais humilde que está assistindo a ele. É muito curioso isso, né? Ele nunca se põe na posição de alguém que sabe mais do que a pessoa que está assistindo. E eu acho que isso tem que ter colaborado com a conexão dele com o público, porque você assiste as entrevistas e fala, pô, claro que o Silvio Santos sabe quem é o Michael Jackson, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é que ele está falando, você não precisa saber quem é o Michael Jackson para assistir aqui a minha emissora, e eu não vou excluir você dessa conversa ou desse debate. Então eu quero que todo mundo participe. Eu acho isso genial. A irreverência foi sempre uma marca de Silvio Santos. E tem como não ficar alegre com esses aviõezinhos? Olha lá o primeiro aviãozinho. Aê! Dinheiro. Olha lá. Aê! Música. Ellen, qual é a música, Ellen? Competição. Vamos ver quem vai ganhar. Sonhos. Vamos abrir as portas da esperança. E amor. Viviane, namoro, amizade. Namoro. Silvio Santos soube transportar para a telinha os temas que mais aguçam o interesse humano. Sempre de uma maneira leve e bem-humorada. Então, acho que essa marca dele é muito forte, né, Natuza? A maneira como ele se comunica com as pessoas, os bordões que ele criou, essa coisa instintiva dele. As pessoas tinham uma relação, né, uma relação muito afetuosa com o Silvio, né, o público dele, que é uma relação que eles não têm com ninguém mais na televisão na posição do Silvio Santos, porque ele era patrão e empregado, né? Ele era o dono da emissora e era também a sua maior audiência, né? Eu acho que pessoas que eu entrevistei, com quem eu já conversei, que manjam muito de televisão, não conhecem nenhum outro caso na história, nem em outros países, de uma personalidade que era dono da emissora e também a principal atração dela. Então, eu acho que o Silvio Santos é uma figura única na TV mundial.
Isso é curioso. Você abordou o aspecto empresarial do Silvio e ele é visto como alguém que conduziu o império dele, o negócio dele, ou os negócios, de uma maneira muito própria, de uma maneira muito pouco ortodoxa. Primeiro, pela variedade de campos de atuação. A gente lembra muito e fala muito do Silvio, empresário, por ter criado uma emissora, mas ele criou, você já citou banco, ele era um fenômeno, né, do ponto de vista comercial. Mas eu queria que você falasse um pouco desse Silvio fenômeno comercial, mas por esse caminho pouco ortodoxo. É um caminho pouco ortodoxo que ele criou, porque todos os negócios que ele inventou dependiam da popularidade dele mesmo. No fim dos anos 1950, surgiu outra oportunidade que definiu os rumos da carreira dele. Silvio assumiu o Baú da Felicidade. Roda, vamos lá, quero ver, roda o avião. Vamos ver quantos... Aí vai rodando, vamos lá. O negócio, que era do locutor Manuel de Nóbrega e de um sócio, estava em crise. Mas o apresentador viu ali mais uma chance. Os clientes pagavam parcelas mensais para receber um baú de brinquedos no fim do ano. No começo, ele e a mulher faziam as embalagens para entregar. Com o tempo, Silvio diversificou o negócio e passou a oferecer baús também de outros produtos. Assim, o homem do baú fundou a empresa Silvio Santos. E a senhora, quando compra o carnê do Baú da Felicidade, nunca perde. Eu não estou exagerando, nunca perde. Porque quando a senhora compra o carnê do Baú da Felicidade, a senhora concorre às quartas-feiras e concorre aos sábados pela extração da Loteria Federal. Ele não tem nenhum negócio, os negócios dependiam basicamente da audiência que ele tinha nos programas onde ele vendia os negócios dele, né? Então, quando ele fazia anúncios da loja de imóveis dele, da Tamacavi, ou da concessionária de automóveis, ou depois do que ele fez do Banco Pan-Americano, isso tudo dependia muito de quanto ele tinha de audiência, como ele estava bem com o público dele, né? Quer dizer, é uma coisa, eu não sou especialista em negócios, em business, mas eu acho que deve ser muito arriscado você criar negócios que dependem todos da sua figura, né? Arriscado, sim, bastante. Mas eu acho que talvez seja a marca aí do mascate, né, Natuza? Do cara que tem uma confiança muito grande no próprio taco, que sabe o que vai fazer. Um cara que, faltando 2 semanas, entra para se candidatar a presidente da República, né? Quer dizer, a autoconfiança que o Silvio tem é uma coisa inacreditável, né? Em 1989, se candidatou para a presidência da República. Mas faltando uma semana para a eleição, a Justiça Eleitoral cassou a candidatura, porque o partido dele, o PMB, não tinha feito convenções suficientes para referendar o nome de Silvio como mandava a lei. O Silvio não deixou herdeiros... claro, ele deixou herdeiros familiares, herdeiros das filhas e tal, mas ele não deixou herdeiros televisivos, né? Então, ele não teve a preocupação, eu acho, apesar de dizer que ia deixar o Gugu como herdeiro, que o Gugu ia substituir ele, depois o Portiolli e tal, ele não teve na vida dele essa preocupação, né? Ele não deixou um Silvio Santos II, digamos assim, para levar o legado dele adiante. Você está falando muito do Silvio Santos, que é a figura pública, que é o personagem, mas eu queria falar um pouco também do Cenoura Abravanel, que é o nome de nascença dele, né? O nome dado pelos pais dele. Onde é que começa o Cenoura Abravanel e onde é que termina o Silvio Santos? É possível pontuar a criatura e o criador? É possível separar um do outro? Olha, Natuza, é uma pergunta super difícil. Assim, eu participei da produção dessa série, O Rei da TV, né, que eu fiz fui co-criador da série junto com Ricardo Greenspan e Marcos Baldini, e escrevi o roteiro, fui um dos 6 roteiristas da série. A gente pesquisando sobre a série, a gente percebeu que era muito difícil separar um do outro, porque o Silvio, desde o início da carreira dele, o Cenor, ele criou uma imagem pública para ele, que o Silvio Santos é um personagem, né, criado pelo Cenoura Abravanel. Mas ele interpretava o Silvio 24 horas por dia, né? Então, assim, eu não sei responder essa pergunta e pessoas que a gente entrevistou para a série também não sabiam responder essa pergunta. Eu não sei se ele era o tempo inteiro o Cenor
interpretando um papel ou se ele era se ele já se metamorfoseou, digamos assim, do Silvio Santos. Ele era a mesma pessoa. Talvez tenha um momento que sintetize isso que você está dizendo, que foi em 2001, quando a filha dele, Patrícia, foi sequestrada. Ela ficou sequestrada por alguns dias. O sequestrador depois invadiu a casa do Silvio Santos e o Silvio ficou refém por 7 horas. Foi uma cena muito emblemática porque à época, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi para lá. O Silvio Santos meio que trata o sequestrador, depois de um tempo, quase que de um jeito paternal. Ele conquista a confiança do sequestrador, ele meio que encanta o sequestrador. E ali me parece que o Cennor e o Silvio são de fato a mesma pessoa. Queria que você contasse como essa experiência mudou a vida dele e se você acha que este episódio que marcou a vida dele e da família dele, de fato mostra que o Cennor e o Silvio não se separam, né? A criatura e o criador não conseguem se distanciar um do outro. Eu acho que o sequestro não mudou o jeito do Silvio ser. E eu acho, não tenho certeza, porque eu entrevistei para a série o Rodrigo Carelli, que hoje é um grande diretor de TV, trabalha na TV Record. O Carelli foi diretor da Casa dos Artistas, né? A Casa dos Artistas, só para lembrar, era um programa, um reality show, né? Que o Silvio ia comprar o Big Brother de uma empresa chamada Endemol. A Globo comprou antes, o Silvio estava em negociações e a Globo foi na frente. O Silvio decidiu fazer a versão dele do Big Brother e inventou o Casa dos Artistas, que era um reality de confinamento. Qual era a diferença em relação ao Big Brother? O Silvio botou só, entre aspas, celebridades, né? Pessoas já conhecidas nessa casa. Eles estarão isolados do resto do mundo, sem relógio, sem rádio, sem televisão. É como se fosse uma prisão domiciliar de luxo. Pois bem, o Silvio aluga uma casa ao lado da casa dele no Morumbi e começa a produção do Casa dos Artistas à revelia do SBT, sem contato para quase ninguém do SBT. Então ninguém dentro da própria emissora dele sabia do Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas, Natuza, estava rolando quando rolou o sequestro do Silvio. Ou seja, olha que coisa bizarra. Você tem a casa do Silvio, a mídia inteira, a polícia, todo mundo tentando tirá-lo daquela situação do sequestro, e na casa ao lado, uma produção inteira, uma produção imensa de técnicos e pessoas prestes a estrear a Casa dos Artistas. Nossa, eu não sabia disso. Foi concomitante, foi simultâneo. O pessoal da Casa dos Artistas estava na produção da Casa dos Artistas enquanto rolou o sequestro. Eles viam a mídia toda lá fora, a polícia e tal, e não podiam falar nada, porque eles tinham que guardar segredo em relação à produção da Casa dos Artistas, que iria entrar logo depois. O Silvio não queria que ninguém soubesse da Casa dos Artistas, porque ele estava basicamente se locupletando, digamos assim, da estética, né, do Big Brother que a Globo tinha comprado. Rolou o sequestro, foi aquela celeuma, aquela confusão, coisa midiática. Dramas familiares também foram tratados com o estilo Silvio Santos de ser, como no momento em que a filha, Patrícia Abravanel, foi libertada de um sequestro. Esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. 2 dias depois, um dos sequestradores foi para a casa de Silvio Santos e fez o apresentador refém. Depois de 7 horas em poder do criminoso, já livre, o apresentador apareceu sorrindo. Esses casos absurdos, né, muito surreais, bizarros que aconteciam com o Silvio, talvez ele visse só como uma coisa corriqueira da vida dele, né, porque foram muitos. Né? Não foi um ou outro só. Teve o sequestro, teve a coisa da eleição, que também é uma história que dá livros e livros, né? A quase eleição do Silvio Santos, ou a candidatura dele. Ou seja, eu não acho que o sequestro mudou nada na vida do Silvio Santos. Ele não mudou o jeito de ser dele. Talvez ele tenha melhorado ali, ou mudado a maneira ali das filhas saírem, isso eu não sei dizer. Mas ele, pessoalmente, eu acho que não mudou nada. No final dos anos 80, ele teve uma suspeita de câncer, né, e ele vai para os Estados Unidos, depois ele é operado da garganta e tal, e é aquele caso famoso em que o Gugu, que está cansado de ser preterido pelo Silvio, o Silvio já avisou
um monte de vezes que o Gugu vai ser o sucessor dele, mas nunca deixa o Gugu ser o sucessor dele, o Gugu assina com a Globo, né? Aí eu acho que tem uma coisa essa questão da finitude bate um pouco forte no Silvio. O Silvio fala, peraí, se eu não puder fazer mais o meu programa, ou se eu morrer, né, quem que vai continuar? E aí ele tem aquele caso famoso que a gente reproduz na série, em que ele vai para o Rio com o Gugu e tem uma reunião com o Roberto Marinho e pede para o Roberto Marinho cancelar o contrato do Gugu. É uma história verdadeira, apesar de muito bizarra, né? Ali eu acho que teve, sim, Natuza, a gente vislumbra ali uma tentativa do Silvio de falar, peraí, eu não vou durar para sempre, né? Mas isso ele esqueceu logo depois. Ele vai à televisão, ao vivo, fala, Gugu, você vai ser meu sucessor, eu vou me aposentar daqui a 5 anos, acho que ele fala, e nunca se aposentou, né? E em 20 e poucos anos nunca preparou alguém para substituí-lo. Então, eu acho que se o sequestro tivesse realmente marcado ele dessa maneira, ele teria, né? Que eu acho, digamos, moldado alguém para ser o próximo Silvio Santos. Ele nunca fez isso, né? Agora, e aquelas horas de sequestro em que o Silvio fica sozinho com o sequestrador? O que há de relato sobre aquelas horas fatídicas? Olha, os relatos são que tem em livros, né? Que ele tentou acalmar o rapaz, sempre tentando entender o lado dele, tentando que a coisa terminasse de uma maneira que ele não fosse morto pela polícia, que não tivesse tiroteio e tal. É uma passagem incrível, né, Natuza? Uma coisa assim digna de filme. Desde a terça-feira, quando ocorreu o acontecimento com ela, desde terça até agora, eu estou tão sequestrado quanto ela. O secretário de Segurança Pública, Marco Vinícius Petreluzzi, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foram pessoalmente ajudar nas negociações. Pus um colete à prova de bala, entrei na casa, Silvio, Geraldo Alckmin. Aí entrou o Silvio Santos em ação, né? Governador, esse rapaz é muito bom, ele vai estudar e tal, e pá, com muita tranquilidade e procurando resolver a situação. E eu me lembro de 2 coisas. Primeiro, a preocupação dele que o sequestrador fosse atendido. Ele tinha levado um tiro, então uma médica entrou rapidamente. O segundo ligou para a esposa e, muito bem-humorado, falou, meu bem, não foi dessa vez, né? Toda essa história é muito cinematográfica, né? Se você escrevesse essa história, as pessoas iam falar que era exagero, né? Peraí, como assim? Ele sequestra o filho do cara mais famoso do Brasil, no dia seguinte ele invade de novo a casa que não tinha nenhum segurança e sequestra o cara mais famoso do Brasil, e eles ficam horas numa situação dessas, e aí vai o governador lá para tentar tirar ele de lá. Quer dizer, é uma situação tão surrealista, né? E a vida do Silvio é marcada por essas cenas, né, Natuza? É incrível, assim, a gente, ao fazer a série, muitas vezes a gente estava na sala de roteiro e alguém falava assim, não, peraí, isso aqui é mentira, né? Tipo, não aconteceu isso. Falei, não, foi assim exatamente que aconteceu. Não, mas não é possível, se a gente botar, ninguém vai acreditar. Mas foi isso que aconteceu, né? O Silvio, candidato a presidente, já tinham as cédulas eleitorais já tinham sido impressas, então o nome dele não estava impresso, tinha o nome de outra pessoa, e ele teve que fazer um vídeo para exibir no SBT, explicando para as pessoas como elas poderiam votar no Silvio Santos, né? Quer dizer, uma coisa, se você escrevesse isso, iam falar que era mentira, né? A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula, que está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Barcinski, para terminar, o dia 17 de agosto de 2024 entra para a história como o dia da morte do Silvio Santos, mas também como o dia em que termina uma era inteira da TV brasileira. Eu queria que você nos ajudasse a entender por quê. Eu acho que é sim, porque ele é o último remanescente de um tipo de televisão personalista, é o último remanescente, ele é o último cara que criou uma maneira própria de fazer televisão. E ele é o último cara que, se você tirar da TV,
as pessoas não vão reconhecer o programa, né? Isso fica muito claro, eu acho, Natuza, quando o Silvio tem os embates dele com a Globo, quando ele está saindo da Globo, e ele tem conversas com o Roberto Marinho, em que basicamente o Roberto Marinho e a Globo, né, dizem assim, não, se você sair, aqui vai continuar sendo a Rede Globo, né? E ele sai e ele monta uma TV que não pode existir sem ele, né? Talvez ele... isso só o Silvio saberia, mas talvez ele saia da Globo também com o pensamento de que nenhuma emissora é maior do que eu, né? Tipo, eu vou para um lugar onde eu vou imprimir a minha marca e eu vou fazer uma TV que seja a minha cara, e isso ele não poderia fazer na Rede Globo. Tem homem mais bonito. Tem homem mais bonito do que eu? O espelho respondeu. No eixo. O espelho respondeu. No eixo. Sim, 17 de agosto de 2024 entra para a história como uma data em que acaba um tipo de televisão, para o bem ou para o mal, goste ou não dela, um tipo de televisão que foi meio que criado pelo Silvio Santos. Olha só o legado desse cara como é gigantesco. Ele inventou esse tipo de televisão. Ele começou a fazer TV numa época em que a TV era um meio elitista, né? Pessoas ricas viam televisão. E ele morre 64 anos depois, ou 63 anos depois de estrear na televisão, meio que fechando esse ciclo, né? Quer dizer, o ciclo todo existiu durante a vida e a carreira do Silvio Santos. É uma coisa assim, monumental, né? É monumental. É um cara que inventou o seu próprio ambiente, inventou uma maneira de fazer televisão e quando ele morre, essa maneira de fazer televisão morre junto com ele. Baczynski, muito obrigada por topar conversar com a gente nesse 17 de agosto de 2024 para falar do Cenor e para falar do Silvio. Obrigada por ter topado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são do SBT. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. O Assunto volta com um episódio novo na terça-feira, dia 20 de agosto.